Bem, uma boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje é 27 de junho de 2020. Novamente estamos aqui juntos, reunidos, para mais um Conversando com Miguel. Agora eu peço para a nossa amiga Neuza que faça a nossa prece inicial. Neuza, por favor. Boa tarde, amigos. Que a paz de Jesus esteja entre nós sempre, com a proteção de Miguel Arcanjo. Pai de infinita bondade, Senhor, dono de nossas vidas, abrir o nosso caminho. Permita, Senhor, com a proteção de Miguel Arcanjo e toda a espiritualidade de luz, que possamos dar por início o nosso trabalho de hoje, na certeza de que teremos, como sempre, Miguel Arcanjo nos abençoando, nos protegendo, nos intuindo para o que for de melhor. Aproveito, Senhor, para te pedir que abençoe o nosso planeta, que dê discernimento aos nossos governantes, que faça com que essa pandemia termine logo, porque tem muita coisa acontecendo, que não é só pela doença, Senhor, tu sabe disso. Muita coisa envolvida, mas nós estamos aqui para orar, para pedir que abençoe a todo o planeta, que abençoe a todos nós e que possamos estar sempre juntos, reunidos, aqui nesse cantinho de amor, que é só pequenininho por causa do espaço, mas grande em alegria, em amor, em atendimento a todos que aqui chegam e que possamos estar sempre unidos, sempre em teu nome, Miguel Arcanjo, recebendo a tua luz, a tua proteção, a tua misericórdia. Fica conosco, hoje e sempre, nos guiando, nos intuindo para o melhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, só para lembrar que as nossas fichinhas de Natal, aí, Alberto, ó, olha quantas já estão preenchidas aqui, ó. Tá? Eu fiz uma aposta com um amigo que esse ano nós vamos bater recorde. Mas é um ano difícil, com dificuldade, mas é na dificuldade que a gente cresce, né? E com o cantinho não vai ser diferente. Esse ano nós vamos fazer um trabalho melhor ainda do que foi feito ano passado, com todas as dificuldades. Não é verdade? Alberto, meu irmão, nós vamos ficar por aqui. A turminha do outro lado em casa e você daí, meu irmão. Um abraço, fica com Deus. Que notícia boa, meu amigo. As fichas de Natal chegando ao cantinho. É sinal que os trabalhos não param no cantinho, né? Mesmo com a pandemia, mesmo com a quarentena, os trabalhos continuam a todo vapor. Muito legal. Boa tarde para todos aí no cantinho. Boa tarde para você que está em casa, sintonizado nos trabalhos da tarde de hoje. Bem, hoje, em Conversando com Miguel, teremos nossa amiga Rosângela Bittencourt, com o tema Coragem da Fé. Obrigado, Rosângela, por ter aceitado o convite e colaborar com mais esse trabalho do Grupo Espírita Miguel Arcanjo. E meu amigo Luiz Júnior, gostaria de pedir a sua permissão, pedir a permissão do seu Zé Inácio, da dona Ariete, para oferecer o trabalho de hoje para o seu Gastão Carlos de Oliveira. Porque há 60 anos atrás, né, ele teve de se valer de toda a coragem da fé que possuía para fundar esse nosso grupo, né, o Grupo Espírita Miguel Arcanjo, lá no Cajueiro, aí no Cajueiro. E manter as portas abertas. Né? Acho que o mais difícil não foi nem fundar o grupo. E se não fosse a coragem da fé do seu Gastão, onde é que nós estaremos hoje? Se não existisse o Grupo Espírita Miguel Arcanjo, onde é que nós estaremos hoje? O que nós estaremos fazendo hoje? Eu não consigo nem imaginar. Por isso eu estou com essa vontade de falar obrigado, seu Gastão. Muito obrigado por não ter desistido, muito obrigado por ter acreditado, muito obrigado por ter seguido em frente e fundado o Grupo Espírita Miguel Arcanjo e conseguiu manter, formar um grupo, né? Hoje nós temos um grupo que ajuda em todos os trabalhos. Quando o senhor começou não tinha ninguém, era o senhor só. E deve ter sido muito difícil, deve ter sido com muito sacrifício. Então isso tem que ser exaltado sempre que a gente puder. Obrigado, seu Gastão. Obrigado pela sua coragem, obrigado pela sua fé. Vamos estudar? A coragem da fé
Com vocês, Rosângela Bittencourt. Bom estudo a todos. Oi, boa tarde, queridos amigos do Cantinho de Miguel. Muita saudade, né? Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 24, itens 13 a 16, que é sobre a coragem da fé. O item 13 nos fala: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 20, versículos 32 e 33. O item 14. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. São Lucas, capítulo 9, versículo 26. O item 15. A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto o fugir no momento do combate. Bem, nos leva a uma reflexão, né? A coragem da fé é muito mais do que irmos a uma igreja ou ao centro espírita. Fé é, acima de tudo, a coragem de passar por cima de si mesmo, ultrapassar seus próprios limites e ir em frente com amor, humildade e sabedoria em todos os momentos de nossa vida, neste plano, para cuidar, defender e ajudar toda a criação do Pai. Sim, porque não é só cuidar dos humanos, mas de toda a criação do Pai, principalmente nos tempos em que vivemos hoje, né? Ele nos presenteou com um planeta tão lindo, com tudo que precisamos para o nosso bem, para que a gente fique bem, seja feliz, para o nosso bem-estar, para que a gente passe o nosso dia a dia rodeado de belezas, com água pura, com céu limpo, com ar limpo, com pássaros, com toda a fauna, flora, um planeta muito lindo. E nós não damos nenhum valor mesmo, não damos mesmo. A gente acorda de manhã, não para olhar, para ouvir o canto dos pássaros, para olhar a natureza, as árvores balançando. Por onde a gente passa, a gente fica só com pressa de tudo, mas a gente não observa o quão grande é o presente de Deus para o nosso bem-estar nesse planeta, né? Os exemplos mais próximos do nosso tempo, dessa coragem que ultrapassaram os próprios limites, nós temos em Madre Teresa de Calcutá e na Irmã Dulce, da Bahia. Irmã Dulce e Madre Teresa, que não se deixaram enfraquecer pelos perigos, pelas perseguições, pelos deboches com as suas obras e pelas inúmeras dificuldades para cuidar dos irmãos doentes do corpo e outros da alma, mesmo com suas vidas em risco, confiante no amor de Jesus, nunca deixando de ter coragem na fé de que Jesus nunca as abandonaria, nem a seus protegidos. Nós sabemos das dificuldades de saúde de Irmã Dulce, mais tarde de Madre Teresa, dos riscos que elas corriam em contato com os doentes contagiosos, mas não desistiam em nenhum momento. Elas tinham a coragem da fé. E os nossos queridos Chico Xavier e Divaldo Pereira Franco? Quanta luta, né? Quantos obstáculos, quanta renúncia, quanta coragem de seguirem preservando no árduo trabalho no bem, para os irmãos necessitados e para todos que hoje podem,
alcançar as mensagens e orientações que nos chegam através deles, enviadas por inúmeros amigos espirituais, fortalecendo em nós a fé de que, seguindo os ensinamentos do Evangelho de Jesus, estaremos sempre sob a sua proteção e do Pai, a caminho da nossa evolução espiritual. Continuando o item 15, Jesus nos alerta dessa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará todo aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos, aqueles que tiverem receio, de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo, ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, abertamente a proclamam e trabalham para seu próprio futuro e pelos dos outros. Então, nós costumamos fazer planos a curto, médio e longo prazo, Essa esperança, a certeza de que esses planos darão certo é a fé. É a fé que nos conduz, que nos leva e nos faz crer que esses planos serão realizados. E quando se trata da divulgação do Evangelho, como é o que Jesus espera de nós, o nosso compromisso é ainda maior. E não existe ser mais ou menos espírita, ou somos ou não somos, não é verdade? Há alguns espíritas que se sentem constrangidos de dizerem que são espíritas cristãos, que seguem a doutrina espírita. Dizer que somos mais ou menos espíritas é negar que seguimos os ensinamentos de Jesus. Então devemos ter a coragem de tomarmos a atitude que se espera de um homem de fé. Quando nos deparamos, com situações difíceis e dizemos que temos fé, mas não temos a coragem de enfrentar a situação com serenidade, então estamos negando a fé nas promessas de Jesus. Sejamos firmes, como espera Jesus de nós, e não vacilemos nenhuma vez em realizarmos a nossa missão, a que cabe a cada um de nós, que nos tornamos espíritas. Jesus promete que vai reconhecer aos que tiverem devotamento e fé nos seus ensinos, tendo a coragem de segui-los da melhor maneira possível. De compreender os seus ensinamentos na sua essência, através dos milênios, através dos séculos, por mais diferentes que sejam as criaturas e os locais. Devemos ter a coragem de lutar para que a boa moral seja sempre a nossa meta. Na nossa reforma íntima, servindo de exemplo para os nossos filhos, primeiro dentro do nosso lar, não é verdade? Que servirão de exemplo para outros em redor deles, e nós servindo de exemplo aos que estão à nossa volta e aos que cruzarem o nosso caminho, na fé de que, mesmo sendo um pouco trabalhoso, conquistaremos um bom resultado se perseverarmos. O item 16 nos diz: assim será com os adeptos do Espiritismo, pois a doutrina que professam, mas não é do que o desenvolvimento e a aplicação do Evangelho, também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, colherão lá os frutos de sua coragem ou de sua fraqueza. Depois, tudo que aprendemos dos ensinamentos de Jesus, devemos dar testemunhos através de nossas atitudes, através da caridade,
da solidariedade, do amor ao próximo e a toda a criação de Deus, levando essa luz do Evangelho a todos que necessitam e aos que ainda não a conhecem, para que a luz chegue aos lugares mais longínquos. Que cada um de nós ilumine os que estão ao nosso redor e ainda não enxergam essa luz. Que a gente não esconda a candeia debaixo do alqueire, que significa esconder esses ensinamentos que são a luz debaixo de um vaso, impedindo que se espalhe a outros que ainda não conseguem encontrar essa luz. E não são poucos os que dizem que para ser espírita é preciso uma grande elevação moral e muitas renúncias. Não é assim. Para ser espírita é preciso estudar a doutrina, adquirir conhecimentos que adquirimos estudando todas as obras espíritas, que são inúmeras, praticando esses ensinamentos de Jesus, que nos chegam tão claramente explicados através de espíritos amigos. Também é preciso aceitação deste conhecimento, passando a basear no Evangelho de Jesus as suas ações, as suas atividades, com coragem, modificando assim nossos hábitos anteriores e, gradativamente, muitas coisas que fazíamos e tínhamos antes de aceitarmos os conhecimentos do Evangelho não nos farão mais falta. Como sabemos, somos enxadas enferrujadas, trabalhadores da última hora, a serviço do Mestre Jesus. A semeadura que fizermos com a coragem da fé nesse plano nos dará os frutos que colheremos quando voltarmos à pátria espiritual. Do contrário, colheremos os resultados de nossas fraquezas, de nossa falta de coragem. Vamos aqui lembrar de uma mensagem que Madre Teresa nos deixou e que é sempre bom a gente ter perto de nós, nos lembrarmos. Enquanto estiver vivo, sinta-se vivo. Se sentir saudades do que fazia, volte a fazê-lo. Não viva de fotografias amareladas. Continue quando todos esperam que desistas. Não deixe que enferruje o ferro que existe em você. Faça com que, em vez de pena, tenha um respeito por você. Quando não conseguir correr atrás dos anos, trote. Quando não conseguir trotar, caminhe. Quando não conseguir caminhar, use uma bengala, mas nunca se detenha. Madre Teresa de Calcutá. Então, amigos, que a gente possa sempre estudar, conseguir seguindo no caminho da coragem e da fé, amparados, com a certeza de que estamos amparados por inúmeros amigos espirituais, que eles nunca nos abandonam, Jesus ao nosso lado, Miguel nos abraçando sempre. E agradecendo ao primo Luiz, agradecendo ao Alberto por esse trabalho de conversando com Miguel, que nos proporciona estarmos juntos, mesmo que seja por vídeo, mas estamos juntos sempre. E agradecendo a Jesus, agradecendo a Miguel pela coragem, por estarmos passando por esse momento todos unidos em orações diárias e nos horários dos trabalhos do cantinho. Agradecendo a todos e obrigada, Miguel, por essa oportunidade. Muita paz a todos. Tchau, gente. Beijo meu e do mozão, tá? Tchau, fiquem com Deus.